Olá a todos, meu nome é Grove e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narrador Grove. De todas as mitologias, a grega provavelmente é uma das que mais interessa as pessoas. Além de ser uma das mais estudadas, ela também ainda é muito utilizada em livros, filmes e histórias contemporâneas. Dentro dessa mitologia, uma entidade que muitas vezes acaba recebendo papel secundário para leitores é Dionísio ou Baco, como ele foi conhecido em Roma. Dionísio representa uma dualidade. Ele, como deus do vinho, representa tanto a liberdade como a festividade. Ele também pode representar a loucura, então é uma entidade, no mínimo, caótica. Mas hoje nós vamos explorar tanto a história quanto certas filosofias por trás dele, que vêm até os dias de hoje. Então já vai deixando aquele like e sem muita enrolação, vamos lá. O nascimento de Dionísio. Assim como muitas das histórias e mitos da Grécia Antiga, sofreu alterações com o tempo. Então podemos encontrar diferentes versões em diferentes locais e épocas. A versão mais conhecida e que contarei hoje fala que Dionísio era filho de Zeus, o rei dos deuses, com Semele, uma princesa de Tebas. E era a esposa de Zeus, ao descobrir mais uma das infelicidades do marido, decide se vingar. Disfarçada, ela engana Semele, convencendo-a a pedir para Zeus que revelasse sua verdadeira forma e glória. Quando Zeus atende o pedido, sua forma majestosa, envolta em raios e trovões, engole e queima Semele, matando-a no processo. Zeus, no entanto, salva a criança ao retirá-la do ventre da mãe e finaliza a gestação da criança na sua própria coxa. Após o nascimento, essa criança, que recebeu o nome de Dionísio, foi entregue às ninfas do Monte Nisa para ser criada em segurança. E a localização desse monte é uma questão um tanto controversa. Enquanto a versão mais aceita o identifica como uma montanha próxima a Tebas, outras localidades no mundo antigo reivindicam a localidade do nascimento do deus do vinho. A ilha de Naxos, por exemplo, afirma ser o local de nascimento. Porém, Esparta possui sua própria versão desse mito também, assim como outras regiões mais ao leste, incluindo interpretações que situam o Monte Nisa na Índia durante o período helenístico. Era comum que cidades e regiões adaptassem a narrativa de Dionísio e outras histórias, buscando associar o nascimento do deus do vinho à sua própria localidade, para fortalecer laços culturais e religiosos com as entidades. Outro episódio marcante da vida de Dionísio é narrado pelo poeta grego Eurípides na tragédia As Bacantes. Nessa história, Dionísio decide retornar a Tebas, cidade natal de sua mãe, para espalhar seu culto. Contudo, ao chegar, ele é recebido por rejeição por Penteu, seu primo e rei de Tebas, que nega sua divindade e proíbe sua adoração. E para piorar, Dionísio descobre que os tebanos haviam difamado Semele, a sua mãe, acusando-a de mentir sobre o seu relacionamento com Zeus. Indignado, Dionísio decide punir toda a cidade. Ele provoca um frenesi nas mulheres tebanas, incluindo suas próprias parentes, que abandonam suas casas e rumam para o Monte Cíteron, onde participam de rituais em sua honra, entregando-se ao êxtase e à loucura ritualística. Penteu, indignado e determinado a expor e ridicularizar esses cultos, é persuadido pelo próprio Dionísio a ir assistir a esses cultos escondido. No entanto, sua curiosidade o leva à ruína. Ele foi descoberto pelas mulheres em estado de transe e foi atacado e morto em um ato de fúria por elas, desmembrado. Tragicamente, foi que sua mãe, Ágave, quem liderou o ataque, sem reconhecer o filho devido à possessão induzida por Dionísio. Essa tragédia ressalta o poder de Dionísio, não apenas como um deus do vinho e do êxtase, mas também como uma força incontrolável que exige respeito e é agressiva. Agora nós vamos falar sobre alguns dos cultos a Dionísio. Vamos falar dos mistérios de Dionísio. Os mistérios de Dionísio foram um dos cultos mais enigmáticos e subversivos da antiguidade. Dedicados ao deus do vinho, esses rituais secretos ofereciam aos participantes uma experiência única de transcendência, comunhão espiritual e libertação dos limites impostos pela sociedade. Essa é uma religião de mistérios. E como assim você deve estar pensando em mistérios? Era uma religião que você necessitava passar por um ritual de iniciação para poder entrar. Essas características ritualísticas iniciáticas. Os ritos tinham como cenário as montanhas e florestas isoladas, longe dos centros urbanos. Essa escolha reforçava a conexão com as forças naturais e caóticas que Dionísio representava. Os iniciados vestiam-se como coroas de Hera e peles de animais, carregando em suas mãos o tirso, um bastião coberto de folhas de videira, símbolo da união entre o humano e o divino.
A música também desempenhava um papel crucial nesses mistérios. Flautas, tambores e cantos frenéticos criavam um estado hipnótico, levando os participantes a um êxtase coletivo e selvagem. Esse estado era intensificado pelo consumo ritualístico do vinho, e o êxtase atingido não era apenas uma embriaguez física, mas um estado de expansão espiritual, que prometia a libertação da alma e a conexão com a eternidade. As bacantes, seguidores devotas de Dionísio, como ele era chamado em Roma, Baco, eram as figuras centrais desses rituais. Majoritariamente mulheres, elas abandonavam temporariamente suas obrigações sociais para se entregar ao culto. Em transe, eram tomadas por uma energia primal que simbolizava a força vital do deus. Os relatos de rituais, que não foram muitos infelizmente, falam de danças frenéticas e visões místicas e até atos de selvageria, como o esquartejamento ritualístico de animais. Em seu livro Mitologia, Edith Hamilton deixa claro a dualidade de Dionísio. Para os gregos, ele representava tanto a alegria da criação quanto o terror do caos. Seus mistérios exploravam essa dicotomia, permitindo que os participantes abraçassem a totalidade de suas naturezas, o racional e o instintivo, o mortal e o divino. Apesar de seu poder transformador, os mistérios eram vistos com desconfiança pelas elites. Sua natureza inclusiva, permitindo a participação de mulheres, escravos, estrangeiros, e a quebra das normas sociais, fazendo o culto ser um desafio à ordem estabelecida. Na Roma Antiga, os mistérios chegaram a ser proibidos até em algumas ocasiões, quando o Senado os considerou uma ameaça à estabilidade do Estado romano. Dionísio e seus mistérios continuam a fascinar até hoje porque, em essência, eles revelam algo universal, o desejo humano de transcendência, de romper os limites, de abraçar o caos como parte indispensável da vida. Ao participar desses rituais, os antigos não apenas adoravam um deus, mas se reconectavam com a essência mais profunda de si mesmos, mesmo que isso a levassem a atos brutais e selvagens. Agora, vamos avançar um pouco mais no tempo. Vamos falar sobre como esse espírito de Dionísio influenciou até um dos autores mais, digamos assim, não muito convencionais para esse assunto. Vamos falar sobre Dionísio e a obra de Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos da história contemporânea. Nietzsche foi um grande estudioso da tragédia grega, e para ele, a tragédia é muito mais do que apenas história de sofrimento e desespero. Para ele, ela nasceu de uma profunda tensão presente na alma grega, o confronto entre duas forças opostas mas complementares, que ele chamou elas de força apolínea, vindo do deus Apolo, e de força dionísica, que vinham do deus Dionísio. Apolo, o deus da razão, da ordem, da luz, representa a lógica e a forma. Já Dionísio, deus do vinho, do êxtase e do caos, encarna a emoção, a energia crua e o instinto. Para Nietzsche, esses dois impulsos não competem, mas se unem para criar algo, a tragédia grega. Quando pensamos na Grécia Antiga, imaginamos uma sociedade que celebrava a beleza, mas também estava profundamente consciente da dor e do sofrimento da existência. Os gregos enfrentaram essa realidade de frente, sem fugir dela, e criaram a tragédia como uma forma de lidar com o abismo que é a vida. Nietzsche acreditava que as peças de Sófocles e Ésquilo eram um auge dessa arte. Nelas, o público era levado a sentir a unidade primordial, o estado onde as forças de Apolo e Dionísio se equilibravam. Era como olhar para o caos da vida e encontrar sentido e beleza. O herói trágico era a figura central dessa experiência. Ele lutava para impor ordem ao caos que o rodeava, mas inevitavelmente falhava. E ainda assim, havia algo profundamente humano nessa falha. Ao assistir essas histórias, o público não apenas compreendia, mas sentia a condição humana em toda a sua força. Nietzsche também enxergava o espírito dionísico em personagens como Hamlet. Assim como os heróis trágicos, Hamlet é confrontado com uma verdade tão brutal que ele fica paralisado. No seu caso, ele descobre que seu pai havia sido morto por seu tio. E nada do que ele podia fazer agora iria mudar o curso dos acontecimentos que estavam para ocorrer. Essa percepção, que seria devastadora para qualquer um, tem um efeito quase oposto no público. Ao testemunhar sua luta, eles são levados a um estado de êxtase, uma celebração da vida, apesar de toda sua dor. E no final, Hamlet também tem seu fim trágico. Porém, é importante dizer que, para Nietzsche, algo mudou também no sentido ruim com Eurípides, que nós mencionamos anteriormente. A tragédia começou a perder sua força vital. Ele trouxe para o palco a lógica e a moral de Sócrates, tentando justificar as ações dos personagens de forma racional. E isso, para Nietzsche, destruiu o equilíbrio entre Apolo e Dionísio. Com o tempo, a tragédia perdeu sua energia dionísica. O mundo moderno, herdeiro da racionalidade socrática, tornou-se obcecado pela razão e esqueceu da vitalidade do caos. E para Dionísio, isso nos afastou da arte mais poderosa que existiu.
Bom, e assim chegamos ao final dessa jornada pelo mundo de Dionísio. O deus que apresentou caos e a criação, a loucura e a alegria, a destruição e o renascimento. Podemos ver como seu mito é cheio de camadas e interpretações, e também os seus mistérios que foram um desafio para o mundo grego, e como até hoje o espírito de Dionísio ainda vive no nosso mundo, apesar de que para Nietzsche está enfraquecido, mas está aberto para debate. Então já vai deixando seu comentário sobre o que você acha, suas opiniões, e deixe seu like também, e se você gostou, se inscreva e compartilhe com quem também gosta de mitologia. Já vou ficando por aqui e valeu!